Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Pessoal, nesse canal nós tratamos economia com ciência e hoje eu vou fazer metalinguagem. Não. Eu vou mostrar para vocês que economia é ciência e eu acho muito engraçado que a maioria das pessoas que vem aqui falar que economia não é ciência, né, são dois tipos de pessoa, três tipos de pessoa. Na verdade, são dois tipos de pessoa com uma qualidade presente ou não, né? Ou são engenheiros, né? Ou o que eu chamo de engenheiro, mas na verdade são ciências duras, né? E que na verdade eu posso dizer que são engenheiros, porque engenharia é uma técnica, né? Não é uma ciência. A ciência por trás da engenharia pode ser engenharia de alimentos, pode ser engenharia de produção, é economia, engenharia, engenharia de dados, né? Que é uma estatística aplicada, engenharia civil é física, né? Com evidentemente química ali no meio, esse tipo de coisa. Engenharia elétrica, aí você tem física também. Bem, por que você está falando tudo isso, Léo? Porque engenharia é uma técnica, não é uma ciência. Né? É, a medicina tem partes de técnica, tem partes de ciência. A farmacologia tem partes de técnica, tem partes de ciência. Né? A economia, ela tem partes técnicas e ela tem partes científicas no sentido, assim como a física é a ciência que respalda a química, a engenharia. Né? A economia tem a parte positiva e tem a parte normativa. Neste canal, eu só trato da parte positiva da economia, criticando a partir da parte positiva, criticando coisas normativas de economia. Léo, o que é isso? Pois bem, você fala que economia não é ciência, você não sabe disso. Eu acho muito engraçado as pessoas criticarem um campo do conhecimento se elas não fazem ideia do que aquele campo, como aquele campo do conhecimento se organiza. Eu acho, vocês me chamam de arrogante e tal, mas eu acho prepotente, pueril e lamentável. As pessoas que criticam o campo de conhecimento sem nunca ter tido a curiosidade de saber qual é a sua obra fundadora. Léo, a obra fundadora da ciência econômica é a Teoria dos Sentimentos Morais, né? O inquérito da riqueza das nações do Adam Smith. Não, não. A teoria fundadora da economia como ciência, o que funda a economia como ciência, é uma obra que é um ensaio, mas é um ensaio de 150 páginas em sua edição em inglês, se eu não me engano, que é An Essay of the Nature of Significance, perdão, An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, de Robbins, Lionel Robbins, de 1932. Ali ele estabelece que a economia pode ser uma ciência, é uma ciência, ou que se funda a área que estuda o fenômeno econômico de forma científica, né, que são as ciências econômicas, nesse ensaio. Eu vou deixar esse ensaio aí na descrição. Deve ter na internet e tal, mas eu vou deixar um link afiliado da Amazon. Vocês comprando por esse link, vocês deixam uma comissão aí pro canal, tá? E esse ensaio, ele estabelece que é o que muita gente repete, mas como papagaios, ou seja, a pessoa ouviu uma vez e continua repetindo, e o referente da palavra foi embora, o referente da frase nesse caso, né? Que economia é escassez. Economia não é escassez. A definição numa tradução não muito rebuscada, a economia é a ciência que estuda o comportamento humano enquanto relação entre fins e meios escassos, que tem usos alternativos. Em inglês, economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends and the scarce means which have alternative use. O que isso quer dizer? Que é a economia que estuda as relações entre as trocas econômicas. É a economia e a troca econômica faz sobre escassez. Nem toda relação com um bem escasso é economia. Por quê? Porque a economia também tem alguns limites morais. Por exemplo, transplantes de órgãos não podem ser vistos do ponto de vista econômico. Ah, Léo, mas tem. Isso não é economia, gente. A economia trata de bens meramente econômicos. Certo? Muito bem. E Robbins, nesse ensaio, ele estabelece o objeto da economia. Como toda ciência, a ciência tem que ter um objeto. Qual é o objeto de estudo? O objeto de estudo é as escolhas sob escassez. O que quer dizer isso? O objeto de estudo sendo escolha sob escassez é você tomar a decisão, ou em jargão já econômico trade-off, mas vamos chamar decisão, decisões de transações econômicas sob escassez. Se eu vou trabalhar ou não, é uma escolha econômica e é sob escassez porque seu tempo é escasso. E você tem que otimizar o seu tempo, maximizar a capacidade que você tem de ter receita via trabalho.
Então você vai escolher a melhor profissão com as capacidades econômicas que você tem. Se você fala uma língua, línguas estrangeiras, se você tem capacidade de matemática, se você tem um diploma, são componentes econômicos, são componentes do seu capital humano que tem representação econômica. Então, isso são decisões sobre escassez. Se eu vou trabalhar ali, se eu vou trabalhar acolá, se eu vou até a Faria Lima trabalhar, ou se eu arrumo um trabalho na minha cidade, num banco da cidade, esse tipo de coisa, são decisões econômicas. Não, se eu for até a Faria Lima, eu vou ganhar 10 mil reais por mês, mas o aluguel vai ser coisa de 2 mil, 3 mil reais, ao passo que se eu fico na minha cidade, eu vou ganhar 5 mil reais por mês aqui, só que eu moro com meus pais, ou já tenho casa, eu não vou ter o custo, aqui é mais barato, tal. São decisões econômicas, decisões sobre escassez. Tá? Muito bem. E a metodologia é um método lógico dedutivo. É a análise racional da escolha. Racional, hoje em economia, se utiliza um termo coringa, que é utilidade. Utilidade é um termo que aproxima as concepções. Muita gente fala que microeconomia, que economia não é ciência porque não existe o ser racional. Veja bem, a concepção axiomática de ser racional é o seguinte: é uma pessoa, um agente econômico, que vai tomar a melhor decisão que esta pessoa julgar a melhor decisão. Para maximizar o quê? A utilidade dela. Tem gente que não compraria um apartamento na praia por nada nesse mundo. Tem gente que paga milhões de reais. É a utilidade da pessoa. Ela está sendo racional diante de suas próprias escolhas. Por quê? Porque a economia é neutra de razões morais. Léo, você falou do tal transporte de órgãos. Neutra das decisões dos padrões morais. O que a pessoa pretende fazer com o seu rico dinheirinho é problema dela. O estudo de mercados que você não pode utilizar a lógica econômica é outra coisa. Tá? Muito bem. Esses são os dois pressupostos da economia. A economia não é, são os dois pressupostos da economia. Existem decisões são tomadas sob escassez e as pessoas tentam ter a maior utilidade para satisfação das suas necessidades humanas. Ela tem o tempo, ela tem o dinheiro, a capacidade material e a capacidade ontológica, né, da existência dela no tempo, e o tempo tem qualidade. O que eu fiz ontem, talvez eu não possa fazer amanhã. O que eu poderia gastar meu dinheiro aos 18 anos, talvez não me dê satisfação eu gastar aos 60. Né? Talvez aos 60 eu não queira uma moto veloz, certo? Talvez sim, aí tem o fenômeno do cara que chega aos 40 anos e quer comprar um Chevette, certo? Mas são esses dois pressupostos da economia. As pessoas tomam decisões sobre escolhas escassas, porque ela tem recurso escasso para alcançar aquele objetivo, que é a sua utilidade. Essa é a base da economia. Léo, que economia? Da ciência econômica. Léo, mas os marxistas não pensam dessa forma. Pois bem, já vamos chegar nisso aí. Inclusive, eu não falei, né? Curtam, inscrevam-se, comentem, considerem se tornar-se membro, sigam em todas as redes sociais, os links estão aí na descrição. Bem, os marxistas não pensam dessa forma. Os marxistas não reconhecem a economia como ciência? Depende. Porque, veja, na União Soviética e na própria China, você tem grandes economistas. Você tem grandes macroeconomistas, no caso soviético, no caso chinês também. Você tem grandes planos econômicos. E veja, os agentes que estão tomando decisões, no caso, seria praticamente o Estado soviético ou o Estado chinês, que estavam tomando decisões para o desenvolvimento do país, sob escassez. E qual era a utilidade? A utilidade do Estado, que aí é o interesse nacional. Então se aplica. E todo desenvolvimento chinês, todo desenvolvimento soviético, todo desenvolvimento alemão sob Bismarck, todo desenvolvimento dos Estados Unidos é um pouco diferente, mas também todo desenvolvimento pode ser explicado do ponto de vista econômico, da metodologia econômica. Você tem um objeto de estudo, os planos quinquenais, um objeto de estudo, o grande salto para frente, ou a abertura chinesa, que podem ser vistos sim do ponto de vista econômico, mas você tem que entender o seguinte: todo objeto é multifacetado. Todo objeto de estudo pode ser visto de quase todas as áreas do conhecimento. Uma caneta pode ser vista do ponto de vista químico. Uma caneta pode ser vista do ponto de vista físico. Uma caneta pode ser vista do ponto de vista poético, que não é bem uma ciência. Pode ser vista do ponto de vista médico. Léo, por que médico? Ela pode adquirir interesse médico, como se ela é feita de uma fibra de alguma coisa aí que é tóxica. Ou seja, mas se ela tiver algo tóxico, alguma coisa, ela adquiriu a capacidade. Sim, essa caneta aqui em cima da minha mesa não é um bem econômico.
ela está aqui. No momento que ela é vendida em containers vindo da China, ou que aqui seja, ela é um bem plenamente econômico, é uma mercadoria. As coisas são o que são. Elas têm o seu acidente, elas têm sua matéria. Elas têm uma funcionalidade diante da função humana aplicada àquelas coisas. Léo, o que você está falando? Ontologia, ciência, estudo de ontologia. É de onde nós estamos partindo. E por que eu falei tanto dos engenheiros, esse tipo de coisa? Porque o problema no Brasil é que tudo no Brasil tem que ser instrumentalizado. Tudo no Brasil é que vantagem Maria leva. Tudo no Brasil e que vantagem eu levo nisso. Ou, e meu rico dinheirinho? Economia é sobre dinheiro. Não, economia é sobre decisões sobre escassez. E como toda ciência, você tem que partir, você tem que ter o objeto definido, método lógico dedutivo e fato empírico universal. Qual é o fato empírico universal da ciência econômica? Que as necessidades humanas são maiores do que as capacidades de realizá-las do ponto de vista econômico. Quando Robbins escreve esse artigo, esse ensaio, perdão, a economia estava passando por uma crise epistemológica. Às vezes era uma ciência moral, uma área do conhecimento moral, às vezes era uma área puramente normativa, principalmente na década de 30, em que ele é escrito, com o início da Revolução Keynesiana. E você tem uma solução que o próprio Robbins coloca ali. A economia é a ciência que embarca o estudo das decisões diante da escassez. Mas a economia tem uma parte positiva, que é dizer o que é. E a parte normativa é como fazer ou fazer. A parte normativa da economia são as políticas públicas que podem ser aplicadas. Ou a tentativa de modificação do fenômeno diante do que se sabe do fenômeno. E nisso é muito semelhante às ciências duras. Quando eu falei ciências duras, o pessoal deu risada, mas é o nome mesmo, das ciências exatas. Tal. Física, matemática, física, química. Por quê? Se você tem um fenômeno físico que você quer estudar, primeiro você tem que estabelecer o seguinte: o fenômeno existe. Como eu determino se o fenômeno existe? E aqui nós já estamos entrando em metodologia. O pessoal pediu aí para mim, para eu ensinar como é que ler artigo científico. Estou ensinando agora, tá? Primeiro, eu quero fazer um artigo para estudar um fenômeno. Por exemplo, o fenômeno da se um CLTista ganharia mais do que um não CLTista, ou seja, um informal, mas trabalhando no mesmo setor, né? Ou seja, um irregular, outro regular. Como eu posso estudar esse fenômeno? Primeiro, eu tenho que saber se o fenômeno existe. Existe o fenômeno de pessoas que tendem, que vão para a irregularidade com a promessa de ganhar mais mensalmente do que ganhariam com a carteira de trabalho assinada? Existe esse fenômeno. Léo, como você sabe que o fenômeno existe? Vão nos fóruns, nas varas, não sei, do trabalho e vejam a quantidade relevante de ações de reconhecimento de vínculo do trabalho. E vejam os depoimentos e as peças iniciais. Ali está escrito que o empregador e tanto o empregado, quando aciona o empregado diz que o empregador o forçou, às vezes. E às vezes ele só disse que isso acontecia e agora ele quer o reconhecimento de vínculo. E o empregador às vezes se defende sabendo que o empregado pediu e às vezes tem até provas. Ou seja, o fenômeno existe. Ah, Léo, mas é 1 ou 2. O fenômeno é estatisticamente relevante? Veja que isso já é outra área da ciência, que é a ciência dos grandes números, é a estatística. O fenômeno é estatisticamente relevante? É estatisticamente relevante. Não está entre os 5 maiores casos da justiça do trabalho, mas está entre os 6, 7. Então, o fenômeno existe. Se o fenômeno existe, nós temos que estudar o quê? Por que as pessoas tomam essa decisão? Talvez que elas sejam enganadas, ou seja, as pessoas conseguem ter uma renda maior mensalmente no trabalho, abrindo mão da carteira de trabalho, ou seja, trabalhando irregular ou ilegal. Conseguem. Olha, os próprios dados dizem que as pessoas ganhavam mais mensalmente do que elas ganhariam se elas tivessem com a carteira de trabalho. Porém, aí vem o problema metodológico. O que é ganhar mais? Eu estou fechando a questão. Mensalmente, dinheiro no bolso. Por quê? Aí entra aquela discussão. Não, mas e a Seguridade Social, e o FGTS, e isso e aquilo. 13º, férias e tal. Bem, aí é uma discussão também. Só que eu fechei a questão. Dinheiro no bolso das pessoas. E aí é simples. Há pessoas que ganham mais. Ah, mas elas estão erradas.
Na análise econômica é o seguinte: há pessoas que ganham mais dinheiro sendo irregulares. Como eu sei disso? Qual é a minha fonte primária? A fonte primária são os processos da Justiça do Trabalho. Agora eu preciso de relevância estatística. Quantas pessoas trabalham fora do irregularmente em empresas que nós podemos comparar com pessoas que recebem, que têm carteira de trabalho regular? Quantas são essas pessoas? Qual a quantidade? Qual é o valor? Quanto o empregado? O que eu preciso de dados? Eu consigo esses dados? Muito difícil. A metodologia é quase impossível. Por quê? Porque como as pessoas estão cometendo, não é crime, eu não sou advogado, não sei se isso é um crime, se isso é um delito, não sei a diferença, mas vamos dizer assim, que é ilegal. As pessoas estão cometendo algo ilegal. Eu posso confiar nesses dados? A fonte está certa. Dá para eu saber? É difícil. Até que o empregado falando que ele foi obrigado pelo patrão. Veja, é metodologia científica, análise ciência social. Eu posso confiar na fonte primária, que é a entrevista do agente, do agente observado, ou seja, do empregado que aceita ganhar. Eu posso confiar. Léo, por que eu não confiaria? Porque ele tem que convencer o juiz. Não, não precisa, porque mesmo que ele tivesse aberto mão, a justiça garante, tá, mas ele sabe. Ele não acha que ele fez algo errado. Dá para eu confiar no que ele está falando. Dá para eu saber que o fenômeno ocorreu. Alguém aceitou receber ganhar menos. Mas daí saber quem foi, a quantidade que foi, isso é muito complicado. E veja, então isso prova que não é ciência. Não, não, de maneira alguma. Por quê? Você consegue fazer com prova de engenharia, de física, você consegue calcular a composição de um prédio, a composição de um material, algo assim. Consigo. Eu faço uma broca, eu pego uma broca, eu pego o pedaço de pó, de pedra, de cimento que saiu dali, eu mando para o laboratório verifica ali do que é composto a rocha, o edifício, as fundações que vou construir, consigo, muito bem. Tá. Você consegue fazer isso no leito do oceano, nas fossas marianas? É mais complicado. Pode ser que eu consiga, mas eu preciso de muito dinheiro, ou seja, eu preciso de muitos meios materiais para isso. Pode ser que eu consiga, pode ser que seja muito difícil. Pode ser que sim. Só que, veja, o problema não é a metodologia. O problema é a dificuldade da aplicação metodológica. No caso que eu falei para verificar esses dados, a metodologia diz você tem que fazer análise randômica. Você tem que ter que os agentes não tenham opiniões distintas pela interferência do pesquisador. Ou seja, o pesquisador perguntar quais são as diferenças de salários, ou o juiz perguntar agindo como pesquisador, porque ele está tirando o depoimento primário, né, daquele agente econômico, ele está interferindo no fenômeno. Nas áreas físicas, você tem a sua metodologia, só que você tem que seguir a metodologia de uma forma um pouquinho diferente. Como assim um pouquinho diferente? Você também tem que provar, porque na ciência o que você tem que fazer? Na ciência você tem que saber o que está acontecendo. Para eu saber o que está acontecendo, eu tenho que saber se acontece. E como é que eu faço isso, gente? Eu tenho que coletar dados de fenômenos comparáveis que podem se repetir, que eu vejo várias vezes acontecendo. Na física, na química, eu posso fazer os fenômenos novamente. Na economia, eu não consigo isolar bem o fenômeno. Eu posso utilizar ciência e estatística. Só que tem um problema. Qual é? Na ciência e estatística não existe verdade. A verdade estatística é a probabilidade muito alta que isso ocorra. Mas o fato de não ocorrer não diz que o modelo está errado. Por quê? Porque modelos partem de pressupostos de isolamento de variáveis. Se eu tiver outra variável ocorrendo, já era. Se eu tiver aqui um fósforo e um papel, vai pegar fogo? Vai? Não. Não sei. Eu não posso afirmar isso. Por quê? Primeiro, alguém vai riscar o fósforo? Sim, partindo do princípio que alguém riscará o fósforo, o papel vai pegar fogo em contato com a chama do fósforo. Tá. Há oxigênio? Vocês não sabem se eu tô com uma máscara de oxigênio aqui. Há oxigênio no ambiente? Partindo do princípio que haja oxigênio no ambiente e que o fósforo tem ignição quando ele for riscado e que alguém o risque e que a chama encoste no papel, vai pegar fogo. Tá. O papel está úmido? Partindo do princípio que o papel... Veja, a ciência física é a mesma porcaria. O problema é que vocês estão nem aí para metodologia. Vocês não partem desse princípio. O aumento da base monetária gera inflação, contanto que não haja aumento comitante
da demanda de dinheiro. Léo, de onde é tirado isso? Isso aqui é uma coisa que o próprio Robbins disse nesse artigo, que há leis econômicas que devem ser aplicadas a toda a economia. E o que é economia? Economia é o estudo do fluxo circular da renda, de uma determinada maneira, que é como a sociedade, ou seja, o fenômeno que é como a sociedade se organiza. As famílias se organizam para produzir bens e recursos e trocar entre elas. O fenômeno das trocas, às vezes mais livres, menos livres. Isso é o fluxo circular da renda. E você pode analisar do ponto de vista microeconômico, macroeconômico e de finanças, que aí são cada agente que faz sua própria finança, ou a finança de um agente maior, que é o Estado, se existir, a finança das empresas também. E você tem a economia política, que é a tentativa de harmonização das várias escolas de pensamento, incluindo a marxista, sobre o fenômeno econômico. A economia, os marxistas têm um entendimento da metodologia da metodologia nem tanto, um entendimento da concepção axiomática da economia distinto de todo o resto. Distinto de todo o resto, que eu não vou entrar aqui hoje. Bem, e por que eu disse das leis e citei a base monetária? Porque Robbins diz que existem leis econômicas, a economia sendo uma ciência, existem duas leis econômicas observáveis e que depois de Robbins, em 1970 e 1980, foram provadas do ponto de vista metodológico matemático, que é a curva de oferta e demanda, que eu não sei se Robbins chama de curva de oferta e demanda, ou ele fala que é o fenômeno que quando a oferta, que há maior oferta quando os preços estão maiores e menor demanda quando os preços estão maiores. Né? Quanto maior a oferta, menor a demanda, quanto maior o preço, maior a oferta, menor a demanda. Né? Que depois se provou na década de 70 para 80, se provou a curva de oferta e demanda. Como, Léo? Estatisticamente. Tá, muito bem. E o fenômeno da maximização da utilidade, que ele também não chama dessa maneira ainda, certo? Mas que os agentes econômicos sempre vão tentar ter uma maior utilidade das suas decisões. A curva da oferta e demanda, leva-se para qualquer coisa, incluso monetária. O aumento da oferta de dinheiro leva à desvalorização do dinheiro. Sim, contanto que a demanda também não aumente, senão você mantém o equilíbrio. É simples. Simples. Porque é uma lei fundamental da economia. O dinheiro não é distinto disso. Isso é uma metodologia econômica. Por isso que pessoas que leem relatórios econômicos ou fazem ensaios econômicos sem a metodologia econômica, que é a primeira lei da economia, primeira e única praticamente, ele se esquece, tá, a oferta, mas cadê a demanda? Ou que nem quando vocês falam muito de demanda, de produção, de demanda agregada, né? Demanda não é produção, né? Demanda agregada, desse tipo de coisa, aumento de salário e benefício social, tá, você tá falando de demanda. E a oferta? Economia é oferta e demanda. Por quê? Porque são os encaixes das decisões de bens escassos. E isso tudo vem da estruturação da economia como ciência. Ao ler um artigo científico, você tem que entender o seguinte, que o artigo científico de economia, ele vai estabelecer objeto. Estabelecendo objeto, ele tem que saber se o objeto ou o fenômeno estudado, às vezes é um objeto, às vezes é um fenômeno, às vezes o objeto não é fenômeno, às vezes o objeto não é um fenômeno, mas o fenômeno é um objeto de estudo, tá? Se o objeto existe, ou seja, se ele é observado. Certo? Muito bem. Ele é observado? Como ele é observado? Não, o objeto econômico é observado do ponto de vista estatístico. Ele é observado do ponto de vista de contas nacionais. Léo, contas nacionais não é estatística? É mais ou menos. Contas estatísticas, né? Contas nacionais. Por exemplo, PIB, IPCA, essas coisas não são bem estatística, é contas nacionais. Por quê? Porque isso não é o fenômeno de estatística no sentido de dispersão, no sentido de média móvel, esse tipo de coisa. Não, é mais no tem ciência estatística, evidentemente, mas contas nacionais é no fenômeno de mensurar. É a mensuração. Então você tem que saber estatística, você tem que saber mensuração, você tem que saber a teoria da mensuração. Você tem que saber inferir. Você tem que saber contar. Léo, eu sei contar. A teoria da contagem não é cálculo. Teoria da contagem não é saber fazer tabuada de cabeça. Teoria da contagem não é você saber derivar, esse tipo de coisa. Não. Teoria da contagem é você saber as regras. Eu posso calcular, por exemplo, um erro que eu vejo
muito no YouTube. As pessoas comparando PIB total, por exemplo, o PIB chinês é muito maior que o PIB alemão. Gente, existem acho que 50 vezes mais chineses do que alemães. Existem 50 vezes mais chineses que alemães, se eu não me engano. É bem mais, né? Acho que existem uns 40 milhões de alemães, é por aí. Viu, Léo? Você não sabe fazer conta. Deixa eu contar uma coisa pra vocês, engenheiros. Você tem que saber a teoria. Por quê? Porque nossos coleguinhas, engenheiros, desenvolvedores de software, eles já deram as ferramentas para nós, economistas. Os economistas têm que saber metodologia. Nós utilizamos a matemática como ferramenta. Nós não somos ferramentas da matemática. Por isso que vem também o problema de muitas das finanças modernas, que eles querem reduzir tudo a número. E eu digo uma coisa para vocês. Isso que eu estou falando é muito importante para profissionais do mercado financeiro. É muito importante para pessoas que mexem com agentes especulativos, com ativos especulativos. Porque você saber a metodologia, ou seja, por que você tomou aquela decisão. Não, o aumento da base monetária leva à inflação e a inflação vai fazer perder o dinheiro, o Bitcoin tem só 21 milhões de unidades, então ele sempre vai crescer. Por quê? O que uma coisa tem a ver com a outra? O que define o valor do dinheiro é a utilidade do dinheiro é a utilidade marginal do dinheiro, ou seja, de cada unidade monetária do dinheiro, de cada unidade referente ao seu valor total. Porque, veja, uma outra coisa que nós temos que saber em economia também, a diferença de identidade para função. 1 é igual a 1. PIB per capita é igual a PIB dividido por população. Isso é identidade. PIB per capita é igual a PIB dividido pela população. Isso é PIB per capita. Isso é identidade. Agora, IDH é uma função de PIB per capita. O IDH não é PIB per capita. É uma função. Léo, é uma função porque está na conta? Não. Porque nós vemos um acompanhamento entre PIB per capita e IDH. Há um acompanhamento dentro da própria economia. À medida que o PIB per capita aumenta, você tende a aumentar o IDH. Há uma função correspondente. Uma função estatística, né? Bem, mas não é uma identidade. O aumento da base monetária, quando vocês dizem leva à inflação, não dá, porque M2 é diferente de aumento de oferta. Delta M2 é igual ao aumento de oferta monetária, mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque no M2 você tem savings também. Você tem demanda por dinheiro. Quanto isso é oferta? Não há uma identidade. Às vezes não há nenhuma função. Porque às vezes não há uma lógica interna. Outra coisa, não, mas quando eu vejo uma variável subindo, a outra também sobe. Há correlação entre elas. O aumento da liquidez leva ao aumento do preço dos ativos? Isso é uma preposição keynesiana. O aumento da liquidez leva à procura do aumento dos ativos, por conta da curva LM. Certo? Certo. Isso se identifica, esse é o objeto. O aumento do preço dos ativos diante de um cenário de grande liquidez. Isso se observa? Não. Léo, como não? Econometricamente, não. A relação é baixa, 50%. De todos os estudos que foram feitos, poucos chegaram a outra conclusão. E o problema era metodológico, se explica metodologicamente. Léo, mas... Então, pois é. Você fez um monte de decisão baseada nisso, né? Então. Economia é uma ciência. Não se pode falsear a economia. Lógico que pode. Lógico. Mas é lógico que eu posso falsear. Poxa. Eu tenho uma premissa, vou falsear a premissa. O aumento de preço diminui a demanda. Nem sempre. Léo, mas você acabou de falar. Existe a lei da oferta e da demanda, a curva da oferta e da demanda. E dentro da lei se diz que existe um negócio chamado elasticidade-preço da demanda. Elasticidade-preço da oferta. Coisas que, quando não adianta você aumentar muito o preço, que a demanda por aquela coisa vai continuar a mesma. Aquela coisa não muda muito diante do preço. Por exemplo, água. Por exemplo, sal. Por exemplo, cigarros. A demanda continua mais ou menos a mesma. Por quê? Porque são bens que têm as suas características diante da utilidade para quem os consome, que aquelas pessoas estão dispostas a abrir mão
de consumo de outras coisas para continuar consumindo estas. Até um determinado nível de preço. Evidentemente que se o sal chegar a 50, 60 mil reais o quilo, vão se buscar alternativas. O cigarro também, por exemplo. A bebida alcoólica também. Se aumenta muito o preço, tem elasticidade, mas aí você tem o mercado ilícito. Você tem o descaminho. Você tem o contrabando. Então, são coisas que a economia mostra. Porque quanto maior a oferta, quanto maior o preço, menor a demanda. De quê? Daquele bem naquele preço. Eu vou procurar alternativas. Economia é uma ciência e a incapacidade de vocês de entender isso se dá não apenas da ignorância diante da ciência econômica. Eu garanto que vocês nunca tinham ouvido falar sobre esse ensaio. Eu garanto que muitos de vocês que falam isso não sabem o que é a necessidade do objeto, da metodologia e da não... não é desmentir, esqueci o nome. Da não contradição interna das leis. Eu garanto que vocês nunca tinham parado para pensar nisso. E vocês estão falando, economia não é ciência, economia não é ciência. Vocês não sabem o que é ciência. Ah, Léo, mas na engenharia, veja, na economia não dá para repetir as coisas, não dá para fazer... Então vem cá. Para você fazer um artigo, para você fazer um livro com teor científico, você tem que estabelecer o objeto. Vamos pensar. Nas ciências duras existe um laboratório. Você pode fazer laboratorial, você pode repetir as coisas, muito bem. Nas ciências sociais, você não consegue isolar o fenômeno. Mas, uma coisa que você tem que entender das ciências sociais, que eu estava falando também do PIB per capita, quando você for isolar o fenômeno, garanta que os fenômenos são comparáveis. Por isso que as pessoas falam que não existem leis econômicas. Existem muito mais fenômenos econômicos do que fenômenos físicos e químicos. Léo, por quê? Porque existem muito mais sociedades, existem muito mais tempo, existem muito mais produtos. E veja, então por que eu estou falando da comparabilidade? Se você tem um material novo, que você fale que ele é 50 vezes mais resistente que o aço, e tem um estudo científico que prova isso, esse material novo, que é 50 vezes mais resistente que o aço, como é que você chegou nessa conclusão? Não, nós fizemos testes de resistência. Tá, de resistência, mas ele é resistente à compressão? Ou à torção? Não, ele é resistente à compressão. Mas ele é mais fraco do que o aço na torção? Sim. Ele não é mais ele não é mais resistente que o aço, em absoluto. Outro problema. Não, veja, ele é mais resistente à torção e à compressão. Só que no aço que eu estou vendo a torção é um vergalhão. No material novo eu estou comparando ele em cubo. Você tem que fazer os dois com o mesmo milímetro, com a mesma parede, sobre a mesma temperatura, sobre a mesma carga, para fazer a comparação. Se eu digo que a Rússia é mais pobre que a Índia, em que sentido? Em renda? Porque o PIB indiano é maior. Mas, gente, tem 1 bilhão de indianos. Para cada russo tem 5 ou 6 indianos. É lógico que é lógico dispensar, não de consequência, que provavelmente a Índia tenha uma renda total agregada maior do que a Rússia. Por quê? Porque você tem que saber comparabilidade. E comparando, se eu falo, não, a Rússia é mais pobre que a Índia. Em que termos? PIB absoluto? Não, porque PIB per capita, renda média, paridade de poder de compra, a Rússia apresenta mais dinheiro. De que forma? Quantitativa. O que é forma quantitativa? É uma forma de mensuração. E veja, toda medida tem erro. Toda medida tem erro. Isso aqui é um quadrado, tá? Um quadrado de lado L. É um quadrado, então, este L é igual a este L. Tá? Muito bem. Se eu quero traçar uma diagonal aqui, qual é essa diagonal? Qual é essa diagonal? Essa diagonal vai ser, vamos chamar de D, né? De diagonal. Essa diagonal vai ser raiz de 2. Léo, como você sabe? Vamos lá. D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. D ao quadrado é igual a 2L quadrado. Aí, Léo, corta. Não sou tonto também, né? Eu vou ter que diagonal é igual a lado raiz de 2. Ou seja, isso aqui é igual a isso aqui, raiz de 2, vezes raiz de 2. Certo? Certo. Isso é uma verdade. Sempre. Muito bem. Esse exemplo não é meu, esse exemplo é do professor Ledo. Se você está numa marcenaria e você pega uma mesa de madeira, que seja um quadrado perfeito,
ou o mais perfeito que possa ser numa mesa de madeira, e você queira saber a diagonal daquela mesa, porque algum arquiteto mandou você cortar ali na diagonal, e aí o camarada vai precisar comprar um plástico ou um acabamento para colocar naquele triângulo que ele vai fazer, uma mesa assim triangular, que ele fez de um bloco de 1 metro, certo? Certo. Quanto que ele precisa de material? Léo, ele precisa de lado raiz de 2. Jesus, se ele precisa de lado raiz de 2, é 1 vezes 1,42, então ele vai precisar de 1,40, sim. Então, ele vai e compra 1,42 alguma coisa. E aí falta. Não é o suficiente, porque o que ele precisa de 1,5 m. Gente, lado raiz de 2 no mundo real é 1,5 m. Por quê? Porque toda medida tem erro. E a medida tem erro aqui? Tem. Tanto que o cara pode ser que ele não tenha cortado na diagonal perfeita. Ah, mas foi com laser. Não importa. Isso pode acontecer na hora de passar a máquina. Pode ser que o corte do plástico que eu quero passar aqui também não seja. Então, vocês entendem o seguinte: toda medida tem erro. Léo, por que você está falando isso? PIB é uma mensuração de riqueza. E a metodologia do PIB é demanda agregada. O que quer dizer isso? Que tudo que se demanda, tudo que se consome numa economia é igual a tudo que se produz. Léo, não é verdade. Se eu importar, a gente coloca importação aqui para fazer a calibragem. Muito bem. Então, PIB é igual a Y é igual a investimentos mais gasto do governo, mais consumo da família, mais exportação, menos importação. Essa parte aqui é o ajuste, né? Isso aqui é importação, isso aqui é exportação, porque eu produzi também. Muito bem. Só que tem um problema aqui, vocês sempre falam, não, o PIB ele distorce, porque o gasto do governo devia estar no PIB. Não, por que não? O governo consome. Ah, mas consome com o dinheiro dos outros, mas eu tô falando tudo que está movimentando. Não, então PIB não pode ser riqueza. Não, PIB é uma forma de medir riqueza. E toda medida tem erro. Toda medida tem problemas metodológicos. Não em absoluto, mas para o que você quer saber. Se você quer saber renda nacional, se você quer saber renda média, né, quantas pessoas têm dinheiro, você pode fazer por PIB per capita. Pode, se você tomar cuidado de saber de higiene, porque é para você saber quanto que é a desigualdade social, saber que tem muitas pessoas que produzem muito mais que outras. O PIB per capita brasileiro não serve para praticamente nada se você não ponderar com índice de higiene, que é para saber quanto da riqueza nacional cada pessoa tem. Não qual é a concentração da riqueza nacional. Se a concentração da riqueza nacional é muito grande, não dá para fazer assim. Eu tenho que fazer, para saber a renda média, eu tenho que fazer do método da contagem. Contagem como? Oi, eu sou do IBGE, quanto que você ganha por mês? É assim, é PNAD. A PNAD, para saber qual é a renda das pessoas, ela pergunta, né? A PNAD é o nome da pesquisa. Só que ele faz por contagem, mas não faz o Brasil inteiro. Então o que ele faz? Com contagem, ele utiliza a teoria dos grandes números para saber qual é a renda média do brasileiro. Ele pega uma amostra, ele sabe, aí ele tem que pegar as camadas para saber ponderar a média e faz. Isso é um estudo estatístico. Isso é uma forma de mensurar também a riqueza nacional. Qual é a renda média per capita? Isso é uma forma de mensuração via contagem. São formas de cálculo. São formas de mensurar. São formas de saber o que está acontecendo. Isso é uma parte que muita gente ignora da economia. E eu já estou finalizando, mas, por exemplo, inflação. Léo, o que é o fenômeno inflacionário? Boa pergunta. Hoje, a ciência econômica coloca o fenômeno inflacionário como aumento generalizado, constante e persistente do nível de preços. Léo, o que é nível de preços? Boa pergunta. Nível de preços é a capacidade média de compra média da moeda naquele período. A inflação, ela é, então, o aumento do nível de preço, a variação no aumento no nível de preços. Há muitas formas que a inflação se manifesta. Existe a monetária, mas existe a de custo. Existe a de custo da oferta, existe custo da demanda. Existem muitas inflações. Muito bem, mas o fenômeno inflacionário é isso. Ai, mas quantos preços aumentaram? Aí, meu amigo, não é identidade. Aí não é o que é a inflação. Aí você tem que usar um método. Você pode usar o método da mensuração via índice de preços. Você pode fazer um método via renda, poder de compra, que é muito difícil. Por que é muito difícil? Você tem que isolar muita coisa. É chato. E no final, porque você não vai conseguir isolar a variável, porque eu tenho a renda e qual é o meu poder de compra, mas o poder de compra caiu pela inferência de qual cesta base. Porque quando eu faço isso, eu tô fazendo eu tô comparando 3, 4 cestas base. Então é melhor eu ir para o índice de preços direto, tá? Muito bem. Dá para fazer de várias formas. Dá para fazer pelo aumento da base monetária? Dá.
MV igual a PY, Y é igual a MV dividido por P. Qual que é P? Ah, é o P anterior. Tá, o V mudou. Não, eu acho que é mais ou menos. Você acha? Qual é o Y? É o que eu mensurei via PIB, via conta do PIB. Mas você já não falou que o PIB tem erro? Tem. Dá para fazer assim, Léo? Dá. Deflator implícito do PIB. Sabe qual é o deflator implícito do PIB hoje? 3%. A inflação é 3%. Não é. Por MV igual a PY, delta P é mais ou menos 3%. A última vez que eu olhei, eu não sei se foi de 2024 para 2025, ou eu não sei se foi de 2022 para 2023 ou de 2023 para 2024, mas eu olhei nos últimos 2 anos, tá? Então, isso tudo são métodos. Isso é ciência. Isso é ciência. Não há formas laboratoriais de fazer economia. Até dá, mas por outro sentido. Por exemplo, dá para eu saber o que acontece no período de guerra, mas eu não vou causar uma guerra para saber o que acontece. Dá para saber o que acontece em períodos de emergência sanitária, mas eu não quero fazer isso acontecer. Mas dá para inferir, dá para calcular. Depois que o fenômeno aconteceu, é como se o laboratório tivesse acontecido, mas o problema é isolar. Né? Inflação é o índice de preço. Inflação é índice de preço. Não. Inflação é perda de poder de compra por renda média. Não. Inflação é a diferença, é o P da equação. Não, porque isso aqui é contábil. Na verdade, inflação é um fenômeno e a forma de mensurá-lo varia. Léo, é por base monetária. Não é, porque na base. Veja, esses 3 aqui são metodologicamente válidos. Da base monetária, o aumento de M2 igual a inflação é metodologicamente falho. Por quê? Porque ele desconsidera uma lei fundamental da economia, que é oferta e demanda. Que a oferta reagirá à demanda e vice-versa. Porque você está ignorando a demanda por dinheiro. Ah, então dá para fazer? Dá. O método de Rotterdam, TSM, True Supply Money. Ele faz umas contas lá para tirar a oferta da demanda, que é, na verdade, o aumento da oferta tirando a demanda. Dá para fazer? Dá. E a última vez que eu fiz, ele dava mais ou menos o CPI, dava mais ou menos o índice de preço. Porque não vai variar muito, gente. Se a metodologia. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se a metodologia está certa, ou seja, que é índice de preço? Você pegar uma cesta de produto e ver quanto ela aumentou de ano em ano. Isso dá para saber. O problema é você calcular a cesta. E o TSM também está certo? Você aumentar além da demanda por dinheiro, você vai ter inflação? Sim. Então, a metodologia de ambos está certo. Então vai dar certo. Se a metodologia está bem encaminhadinha e as perguntas se levantam, mas como é que eu vou ler esse artigo, como é que eu vou fazer isso? Eu quero fazer um ensaio para propor a medição via TSM, uma oferta de demanda, uma oferta de moeda que supere a demanda. Então você levante e faz assim, olha, eu teria que calcular a velocidade de circulação da moeda. Não. Eu quero ver pela taxa de juros. Você começa a pensar, corrija a metodologia, faça uma revisão por pares e depois tente aplicar em alguma base de dados. Se essa base de dados não teve períodos com grande disrupção ou que não se com a realidade, por exemplo, você fala que a inflação da década de 1980 é zero. Não foi. Você teve uma crise que os Estados Unidos colocou a taxa de juros a 20%. Então o seu método está errado. Ou seu método está errado para períodos de grande inflação. Pode ser que o método também econômico esteja certo, mas ele não possa ser aplicado sempre. Pode acontecer também. Mas aí é mais frágil, é mais complicado da análise. Então, quando você tem um artigo científico, lembre-se de tudo isso que eu estou falando. Veja sobre o que a pessoa está se referindo. Ela está falando, quanto custa o trabalhador para o funcionário, quanto custa o trabalhador para o empregador. Vai colocar todos os números, ele quer ver o quê? Do ponto de vista contábil? Ele quer ver do ponto de vista legal? Ele quer ver do ponto de vista econômico? Custo de oportunidade, provisão para custos trabalhistas, esse tipo de coisa? Tá, então você quer ver do ponto de vista econômico? Então tá aqui. Aí eu te faço uma pergunta. Numa discussão econômica, do crescimento macroeconômico do país, o que importa? Ponto de vista contábil, ponto de vista legal, ponto de vista econômico? Ponto de vista econômico. Então, quando eu digo que é irrelevante produtividade comparada sem fatores totais de produção, é por quê? Porque metodologicamente, o que me importa saber quem corta mais cabelo? Eu quero saber quem me custa menos cortando mais cabelos para a oferta de corte de cabelos que eu tenho. Isso é como você lê, agora de forma imprópria, um discurso político. É como você lê de forma imprópria uma recomendação de mudança revolucionária de você fazer aí, não pagar a dívida pública. Tá, beleza, você não vai pagar a dívida pública. Dívida pública é política fiscal. Porque a política fiscal, o governo arrecada e o governo gasta. Se o gasto for maior que a arrecadação, tem uma quantidade de dinheiro que não existe. O que você vai fazer? Você vai fazer senhoriagem,
ou você vai tomar dívida. Senhoriagem, aí eu estou falando, senhoriagem leva à destruição do sistema de preços, senhoriagem leva à hiperinflação. Você vai fazer senhoriagem constante, você vai destruir o sistema de preços, que é a emissão de dinheiro de forma exógena. Você vai fazer isso? Tá, você fazendo isso, meu amigo, não tem estudo que eu preciso, é óbvio. Você vai destruir a tecnologia do sistema de preços. Aí eu estava até vendo o debate entre um trabalhista e um comunista, eles falaram, não, porque a monetária neoclássica, ela falha porque não tem pressuposto. Que pressuposto? Pressuposto é oferta e demanda. É oferta e demanda. Se você aumenta a quantidade de oferta sem demanda, você leva a desvalorização do bem com oferta excedente. Isso é óbvio. Só que tem um problema. Qual é a elasticidade da demanda por dinheiro? Eu não posso dizer que o aumento da quantidade monetária será proporcional numericamente ao aumento da inflação. Isso eu não posso dizer, porque eu não sei a capacidade de absorção da economia. Porém, eu posso dizer que senhoriagem como forma de financiamento da máquina pública, porque você deu calote na dívida, ou seja, você não consegue mais pedir dinheiro emprestado, você leva à destruição do sistema de preço, que é a hiperinflação. Isso é óbvio. Negar isso é negar a realidade. Você está fraudando o sistema de preço com senhoriagem. Isso é criação exógena. A criação endógena é outra conversa. A criação endógena nem sempre tem impacto monetário. Na maioria das vezes não tem. E veja, isso é importante para você ouvir um comunista, um trabalhista falando, não, você pode fazer aí MMT. Ah, não faça monetária para fins fiscais. Não faz isso, você vai destruir o sistema de preço. Por quê? Porque você tira a capacidade da moeda de fazer intermediação. Por quê? Porque é óbvio. Metodologicamente, o que é moeda, observe o fenômeno, às vezes você não precisa de conta, você não precisa de estudo. Gente, Deus, eu ia falar o nome de outros deuses, mas o criador do universo, certo? Aí você, não vou falar, bem, ou Darwin, sei lá quem, te deu um cérebro, use-o, não tenha medo, use sem moderação. Pense, toma cuidado que às vezes você tem uma cabeça tão aberta, o cérebro cai. Aí mas use o seu cérebro, a sua capacidade cognitiva. Pense, saiba o básico. O básico de economia é oferta e demanda. O básico de economia é tudo depende. Por quê? Porque a economia tem uma capacidade, os agentes são racionais em ambos os lados. Então você tem expectativas racionais. Os agentes se precavêm para algo que está a vir. Então, leis absolutas de economia são duas. A maximização da utilidade. A utilidade pode ser pecuniária ou pode ser outra. Tá? Mas a maximização da utilidade dos agentes. E a curva de oferta e demanda. E a curva de oferta e demanda, você tem elasticidade, você tem um monte de coisa. Esse é o básico da economia. Tá? Bem, pessoal, eu acho que esse vídeo vai ir mal, porque foi um vídeo muito teórico. É um vídeo que eu não falo mal de ninguém. Mas eu peço que vocês curtam, inscrevam-se, considerem se tornar-se membro. E é isso. Eu precisava fazer esse vídeo de como você analisa artigos econômicos, que é basicamente o seguinte: entenda a metodologia, entenda o que o autor está disposto a observar, como ele quer observar, e procure se tem lógica a forma que ele quer observar. Se ele quer observar a migração dos morcegos vampiros da Colômbia para a China, e ele fala, eu vou fazer isso numa viagem de campo à África. Por quê? Porque eu vou observar a migração das andorinhas africanas. Não, eu vou observar a migração das andorinhas africanas para ver se andorinhas africanas conseguem voar até a China. O que isso tem a ver com morcego? E veja, mesmo assim ele consegue encaminhar, só que aí ele vai ter que ir fechando o artigo muito. Mas mesmo assim dá. Fala, não, porque aí eu vou comparar se as andorinhas têm um pó de ferro na cabeça, que aí elas usam como bússola, sei lá. E os morcegos, eu identifiquei que eles têm algo análogo das andorinhas, e é mais fácil observar andorinhas que morcegos? Não, então você não está observando a migração dos morcegos. Você está observando se substâncias químicas presentes na cabeça do morcego e também presentes na cabeça das andorinhas, nas andorinhas fazem as andorinhas terem uma bússola na cabeça. É isso que você está observando. Veja, é diferente da premissa original. Entendam a pergunta, sempre entendam o que vocês estão querendo saber para vocês julgarem se a forma de encontrar o que você quer saber faz nexo. Tá bom? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.